Olá, pessoal, boa noite. Chegamos aqui à última live da nossa série de formações em psicomotricidade. E é com muito prazer que hoje a gente vai receber a nossa querida Etel com a formação do Ágathos. Mas antes, para poder recebê-la bem, a gente separou aqui uma poesiazinha porque eu vou reduzi-la aqui um tiquinho, mas que eu acho que traduz um pouquinho todo esse momento que a gente teve nessa série de formações, com tantos mestres que passaram aqui pelo nosso caminho, cada um deixando o seu conhecimento, trazendo um pouquinho da sua história, das suas bases epistemológicas e fazendo com que todo mundo, se não no mesmo dia, pudesse ter acesso a todo o conhecimento. Então, eu vou trazer um pouquinho dessa poesia aqui para a gente, e vou reduzir um pouquinho também. A poesia chama Quando um Mestre Passa. Quando uma criança passa, ai que linda, que gracinha, que fofura. Quando o ídolo passa, é gritaria, euforia, ânimos. Quando um funeral passa, que tristeza, ele morreu. Quando o mestre passa, o novo sempre vem. Basta estar presente, com a atenção em nós mesmos, com a atenção nos próprios sentidos. Ficar atento para ver um pouco além dos olhos, das imagens. Ouvir um pouco além das palavras. Ficar atento à própria pele, percebendo o que se passa, o que se sente. Escutar o próprio corpo, ouvir o que ele diz. O mestre, sem dúvida, fala para nós, mas muito mais que isto, ele fala através de nós. Ele fala em nós. É preciso estar atento, não a ele, mas a nós mesmos. Nesse caso, somos excluídos, únicos. Temos sempre a impressão de que o mestre está falando só para nós, só de nós. Ele fala comigo. Quando aprendemos e percebemos essa nova linguagem, passa a ser um prazer. Nunca é igual, é sempre um novo. É só sentir, brincar e agradecer. A presença é constante. É descobrir que o mestre nunca vai e nunca vem. Ele nunca passa, ele sempre está. Quem está presente aprende um pouco mais. Quem não está, apenas aguarda um pouco mais para aprender. Adair Ribeiro Zan. Eu acho que isso traduz tanto esse momento que a gente vai ter com você agora, né? Que nós vamos estar com essa grande mestre, mas com todas as outras também que a gente teve a oportunidade de estar acolhendo, recebendo aqui na Casinha de Minas. E aí fica aí o nosso convite para a Etel agora se mostrar para a gente essa doce pessoa que é a Etel. Muito obrigada. Eu vou abrir para que a gente possa dar boa noite. Eu quero agradecer ao capítulo Minas Gerais pelo convite, por estar aqui junto a todos vocês, e que é muito gratificante poder acompanhar esse movimento que vocês estão trazendo e que é muito inovador, porque até então não tínhamos esse espaço onde um capítulo pudesse abrir. As formações, normalmente, elas vêm se organizando de uma forma de uma fala, mas essa novidade do capítulo é um afeto. Muito obrigada. Eu vou começar por um conceito que eu acredito que vai trazer, né, uma fala importante do que significa para a gente a psicomotricidade. A psicomotricidade é um campo de saber que se constitui no estudo do corpo
e das ações do homem, na diversidade contida no campo social, histórico, cultural, nos movimentos singulares e coletivos. Eu vou sublinhar singular e coletivo. Eu vou fazendo determinadas sinalizações para que possa constar para vocês exatamente o que é a nossa formação, naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente segue e nas metodologias que a gente vai abrindo, né, para que os alunos possam, da forma que a gente entende, que seria bom uma constituição de estudo. Eu vou começar falando sobre a minha trajetória. Eu, enquanto profissional, desde lá de baixo, na minha graduação. Eu sou fonoaudióloga, eu me formei em 79 e pude ter o prazer de, desde essa época, ter o meu estágio dentro da psicomotricidade, uma fonoaudióloga que se chama Inês Carvalho. Eu me formei, então, já trabalhando na clínica e fui seguindo nessa sustentação, porque até então a psicomotricidade ela era bem reduzida nesse campo de saber do que tínhamos para estudo. Em 84 foi criada a primeira pós-graduação no Rio de Janeiro. E essa pós-graduação teve o encontro de vários profissionais que estamos até hoje juntos. O Daniel Benchimol, a Cláudia Graça, o Pedro Honório e eu somos frutos dessa pós-graduação e desse conjunto de organizações que pudemos, no decorrer desse tempo, trabalhar junto, criar projetos, realizar projetos, alguns momentos mais próximos e outros momentos mais distanciados, mas mantemos contato até hoje. Então, eu posso dizer que o corpo psicomotor, ele nasceu de um estágio, de uma graduação, foi onde eu conheci a psicomotricidade. Ele teve um outro tópico nessa pós-graduação, onde eu encontro outros profissionais que são amigos, são parceiros até hoje. E um outro momento foi fazer a minha formação pessoal, que foi com a Beatriz Saboia, que também foi a primeira turma que a Beatriz Saboia denominou até a formação do GACT, né, que era o Grupo de Atenção e Conscientização Terapêutica, que durou 6 anos a nossa formação. E esse corpo que eu trago um pouco hoje é fruto dessa estrutura que eu fui criando a minha cartografia, o meu diagrama de ação. Tive um mestrado em 2005 em linguagem, numa linguagem pragmática, voltada mais para a síndrome de Down, e hoje estou na gestão atual da BP Nacional como tesoureira. Eu vou fazer um parênteses agora. Cada movimento vai fazendo parte da estrutura da psicomotricidade que é hoje, tanto do meu corpo quanto da formação onde eu trabalho e onde eu tenho a coordenação geral. Eu reverencio essa casa que se chama Associação Pestalozzi de Niterói. Ela foi o grande celeiro de conhecimento de teoria e prática. Ela pôde me receber, fui convidada em 87 para ministrar aulas no curso de fonoaudiologia. Posteriormente, me chamaram para dar aula da psicomotricidade no curso de fonoaudiologia, de fisioterapia e terapia ocupacional. Esse movimento, né, que era intenso, porque eram 3 disciplinas na fono, 2 na fisioterapia e terapia ocupacional. Esses corpos eles foram trazendo sequências de absorção de uma experiência naquele momento vivida através
tanto de grupos particulares da fonoaudiologia, da fisioterapia e da terapia ocupacional, e também de uma clientela, porque eu também fui, depois, coordenadora de estágio. Essa época, a coordenação de estágio, ela me promoveu, ela pôde me doar um setor de psicomotricidade, onde uma das coordenadoras do curso hoje era profissional de psicomotricidade no campo ambulatorial. Então, nós tínhamos um corpo da graduação, logo depois surgiu, eu fui convidada para ser a professora responsável da pós-graduação em psicomotricidade, que foi aproximadamente de 92, 93 até 2013. Esse lugar que eu chamo de um grande espaço, um grande território de ações vivas, onde eu, enquanto profissional ETEL, pude ter o prazer de viver, porque eu tinha a prática desses corpos enquanto graduação, enquanto campo de estágio, junto aos profissionais de uma clientela, e esse conjunto de saber vivo que a Pestalozzi me doava. Ela me promoveu muitas coisas, isso eu sou muito grata a essa casa, porque ela me deu uma sala, um salão enorme, com todos os materiais que eu pedi. Então, fruto desse trabalho, eu fui transformando a psicomotricidade, corpo cuidar, numa vertente de uma pesquisa que foi feita dentro da Pestalozzi, e que também pôde, através de uma demanda desses alunos, abrir a formação em psicomotricidade. Então, a Pestalozzi foi o grande celeiro teórico-científico que pôde doar, através da demanda, a criação da formação do Ágaton. Nessa época, esses três elementos, movimento, sentimento e pensamento, eles se interligavam em redes através de várias vertentes no campo de atuação nosso, tanto na pesquisa, quanto nos ambulatórios, quanto nos setores de tratamento, quanto dentro das salas de aula e desse salão da prática. E, a partir daí, eu me juntei com alguns professores e resolvemos abrir um espaço clínico-terapêutico, onde esse espaço pudesse abraçar essa psicomotricidade que a gente acreditava que era aberta. Era uma casa que podia receber pessoas para comer, receber pessoas para lanchar, receber pessoas para estudar e receber pessoas para ficar. Então, tinham espaços onde as pessoas iam porque desejavam estudar. Então, tinha espaço se quisesse estudar. Tinha uma cozinha que pudesse estar. Então, muitos clientes comiam ali e iam embora, outros criança para a escola, aqueles que precisavam se alimentar e depois ir para o trabalho. Era um campo que, de certa forma, acreditávamos e desejávamos poder fazer. E, a partir daí, em 2004, eu e Vânia criamos o Ágaton, essa clínica Ágaton, onde a gente acreditava que ela pudesse trazer essa performance para nós, aquilo que a gente acreditava no trabalho. A nossa formação, ela tem 3 anos, ela se divide em 6 módulos, ou seja, cada módulo é um semestre, e acontece uma vez por semana. A formação, ela tem uma especificidade de ser generalista, porque eu trouxe isso da Beatriz Saboia, da formação onde eu vivi no meu corpo, esse lugar amplo de saber. A coordenação geral é comigo, e eu tenho 3 coordenadores que auxiliam nas disciplinas, auxilia na metodologia, auxilia nos inventários, auxilia
em como vamos transformando gradativamente dentro de uma demanda desse saber constituído aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente, em algum momento, achou que deveria mudar algum processo dentro da formação. Em 2010, foi um desses processos onde a gente mudou o nome, inclusive, da formação para multiplicidade do cuidar. Foi onde um estudo passou muito forte por mim, que foi o lugar do cuidar por um olhar atento, por uma escuta diferenciada e por uma aproximação onde não tem certo ou errado, aonde o sujeito ele pode chegar, ele pode ter uma história no respeito e ele pode ter o seu lugar definido enquanto diferenciação, enquanto multiplicidade. E em cada turma nós temos uma monitora, que são ex-alunos, com uma oportunidade de poder estar num lugar diferente, de poder ver diferente esse outro espaço de ação. São ex-alunos que desejam e fazem a opção de nos trazer o desejo. A nossa formação tem 3 anos. O primeiro ano, a metodologia que atende é um suporte neurológico, onde o corpo biológico é um corpo que ele vai ser visto por áreas do cérebro de desenvolvimento funcional do corpo. O sistema límbico vai ser estudado por um comportamento e por estruturas emocionais advindas desse corpo. Nós vamos ter toda uma evolução histórica da psicomotricidade, onde os corpos vão se transformando por episódios de acontecimentos do mundo, as guerras, as grandes transformações, hippie, enfim, né? Essa evolução onde a transformação de corpo vai trazendo um sentido para a gente até o mundo atual. Esse é um lugar onde a anatomia e a neurologia, esse corpo biológico, vai começando a dar um alicerce para o aluno de sustentação, de poder entender que mecanismo é esse. Nós temos, desde a época da pestalose, um estudo, né, junto ao Marcelo, que era um fisioterapeuta, e hoje ele é um médico, né? E ele falava muito isso, até, vamos trabalhar isso diferente, vamos fazer, na época ainda da pós-graduação, lá na pestalose. E ele trouxe, isso foi do Marcelo, inclusive, esse discurso da anatomia palpatória, que ele tinha na fisioterapia, que eu desejei trazer para a psicomotricidade. Como se toca um corpo, por que se toca esse corpo, de que forma que tem que ser visto esse corpo e qual a demanda que esse corpo tem dentro desse tocar, desse olhar, dessa sensação térmica, de todos os sentidos e de sensações que esse corpo traz. O sistema sensório-perceptivo é abraçado por essa anatomia desse corpo, do que é importante observar. Nós acreditamos que o sensório perceptivo é um sistema que gera uma base para o desenvolvimento do corpo humano, do desenvolvimento do humano. Então, a gente vai abraçando este primeiro ano dentro de uma metodologia calçada muito por esse corpo biológico. Nós temos os sistemas sensório-perceptivo, o vestibular, que é muito importante, em conjunto com a propriocepção, que vai dar, no esquema e na imagem, a sustentação da casa do corpo. Esse segundo ano e o terceiro, ele vai criando, dando uma corporeidade para os nossos alunos. Nós vamos trazendo essa proposta e vamos recheando
aquilo que a gente acredita e entende como importante. O segundo ano vai entrar a filosofia, vai entrar a psicanálise, vai entrar a música, vai entrar a aquática, vai entrar a geronto, vão entrar uma gama de informações, uma abertura de qualidade e quantidade para que o sujeito, esse aluno, possa ter uma dimensão exata do que compõe o corpo humano. Quais são as disciplinas, qual o estudo que é possível ser feito para se entender que sujeito, que constituição do sujeito é esse. A clínica do coletivo e a clínica ampliada, ela vai acontecer no segundo ano e no terceiro. A gente dá um nome de maratona, são saídas da cidade de Niterói, onde a gente vai para um determinado lugar afastado da família. Só vamos lá, é um workshop. Aonde a intensidade de vivências, da experimentação, que é um dos tópicos importantes para a formação, ele está ao vivo. Então, experimentar é importante, a intensidade dos corpos é importante nessa vivência, esse lugar atento de se sentir e de olhar para o outro é muito trabalhado, a escuta do outro, a não invasão do outro, entre eu e o outro, que é a subjetividade com de beleza e traz também o entre eu e você, essa multiplicidade do saber que vai culminar também com o que Guattari traz sobre suavidade, que entre eu e você tem uma distância e que esse lugar sensível, esse lugar leve, é possível ser sentido quando existe o respeito pela diferença do outro. E o terceiro ano, essa teoria e prática vão se equilibrando entre um corpo ativo, um corpo vivido, um corpo experimentado, e, em conjunto com isso, o aluno vai trazendo a prática dele, o profissional dele, a profissão dele, mais para dentro da sala. Não que não exista desde o primeiro ano, óbvio que o aluno sempre fala, mas o meu trabalho está assim, o segundo ano, né? Mas ele vai dando uma consistência maior. É o que a gente vai absorvendo na fala do aluno, nossa, como é que o trabalho mudou? Nossa, isso aqui está diferente. Esse é um conjunto que temos uma estrutura metodológica por onde a formação passa. Eu gostaria de trazer também 4 tópicos que eu vou resumir, né, junto com o primeiro, segundo e terceiro ano, que eu acabei de falar para vocês, né, rapidamente, nesse contexto conceitual, daquilo que a gente crê, daquilo que a gente não abre mão, é a experiência que é vivida e que é relatada e que é sentida nas maratonas e é passada por registros pessoais, que a gente dá o nome de diário cartográfico, vão ser, a partir daí, uma diretriz das cartografias, que para a gente é muito importante, porque nós trilhamos, através dos nossos diagramas, do nosso entendimento do que está acontecendo, que o aluno nos traz, e nós vamos acompanhando os alunos, e, a partir daí, mudando metodologia e mudando a forma de ação da formação. Então, temos a experiência, o corpo cuidar, que vem acompanhando desde o primeiro ano, esse cuidar do Emerson Merri, que traz, enquanto escuta, olhar diferenciado, respeito, não certo e errado e não regras. É um olhar onde o sentido possa existir para o sujeito e que possa ter uma relação no mundo. De que forma que isso vai fazer sentido na vida do outro. E a cartografia que vai trilhando esse conjunto, essa rede do que sou eu, quem eu sou, o que eu sinto, o que me traça esse paralelo experimental, e, a partir daí, vai
conjugando com o profissional e o pessoal de cada aluno um rumo para a própria vida. O primeiro tópico seria a experiência, que eu não sei se vocês conhecem, que é o Jorge La Roça, que eu adoro, é um filósofo, um educador, que ele traz, por um livro dele, que é agora, 2021, a experiência de uma forma muito, relatada de uma forma muito interessante. Ele diz que a experiência é o que acontece, não se trata de verdade, porque tudo que tem regra, que é verdade, vai culminando em conhecimentos. Mas a experiência que ele quer abordar é um saber particular, é o subjetivo, é o relativo, é um contingente pessoal. Se a experiência não é o que nos acontece, mas sim o que nos acontece. A experiência, ela vai demarcando um episódio que é comum a todos, mas é relativo para cada sujeito. Várias pessoas dentro do mesmo acometimento de um fator, de um episódio, de um acontecimento, cada um vai sentir de uma forma, cada um vai reverberar de uma forma, cada um vai trazer uma entonação diferente. Esse é o lugar da experiência que é importante para a gente. Nesse momento, o corpo cuidar é um lugar onde vai se conjugando, nada é estanque. Isso eu gostaria de frisar para vocês. Porque, na verdade, tudo vão se entrecruzando, vão se interligando, onde a experiência, o cuidar, o corpo, a cartografia, a forma de ação, aquilo que a gente vê, as metodologias, aquilo que a gente crê, né? Isso são organizações que dão o corpo da nossa formação, que dá o corpo da psicomotricidade que a gente acredita. Então, o corpo e cuidar são construções de relações. Essas relações são muito importantes porque o Merri ele fala muito sobre encontros, e que eu gosto muito. Ele diz que o encontro ele se dá de uma forma que não é, a priori, organizado. Não tem que ser um encontro para dar certo. Não tem que ser um encontro que vai chegar para que tudo se escape. O encontro ele se dá naquele momento. De que forma que vamos poder gerar relações e, a partir daí, gerar um sentido, estabelecer um bom contato. Ele traz muito esse social e traz muito também a família, os cuidadores, né? Ele traz muitas babás, ele traz muitas pessoas que estão permeando junto a esses corpos e na clientela, porque como ele é um médico sanitarista, ele trabalha muito com os alunos, num campo do SUS, porque ele ele participou de toda a reforma, né, psiquiátrica também daqui do Brasil. Então, ampliar o olhar, acolher, escutar, possibilitar a complexidade da vida, traz de uma forma surpreendente um escape entre o que é processo saúde e doença, para que não fique aprisionado nesse lugar. A cartografia ela foi sendo trilhada, para mim, a partir de 2015, mais ou menos, que veio pelo um grupo de professores, né, um grupo de pesquisadores da UF, que foi o Túlio Franco, que foi o Eduardo Passos, e foram psicólogos e psicanalistas e estudiosos que passaram a trazer para a saúde, passaram a trazer para uma abordagem clínica e educativa o que seria cartografia. Então, ele trabalha o cartógrafo diferenciado do cartógrafo físico do IBGE, mas uma cartografia enquanto método. Não que o Deleuze e o Guattari, porque quem começou a trazer a cartografia clínica foi Deleuze e Guattari lá atrás.
nada dessas, vamos dizer, de certa forma, esses estudos, essas teorias, elas não eram novas, a gente perambulava por elas, mas a sustentação teórica foi dentro desses marcos que eu estou trazendo para vocês. E é onde gera uma criação metodológica básica, onde o estudo dos diários cartográficos vão fazendo parte, porque a gente crê nessa experimentação. Até chegar a pandemia. Eu sei que eu tenho 5 minutinhos, mas eu vou entrar aí. A pandemia foi um outro movimento que a gente ainda está no processo experimental. A gente sabe que vamos ter que... essa semana mesmo eu estava em reunião com as coordenadoras e a gente estava falando sobre isso, né? Precisamos mexer na formação e precisamos mexer na metodologia dessa... Hoje, o que a gente acredita para uma formação? Ontem mesmo a gente estava falando sobre isso. Para que a gente transforme. A pandemia trouxe para a gente um novo olhar. Nós tínhamos 2 turmas presenciais o tempo inteiro e foram para online. E tivemos uma escuta disso. E criamos uma turma em 2021 online só. E ela foi para um presencial agora. São 2 movimentos, são 2 tópicos que nos trouxe muitas experiências e muitas escutas, mas estão em elaboração ainda. Elas estão sendo perpassadas pelo corpo da gente. A gente ainda está, assim, ontem, falando assim, temos que mudar, vamos mudar o quê? Não sei. O comportamento está aí, a gente vai mudar. Agora, o que vai mudar? A gente ainda está num processo. Vamos com calma, vamos ver, vamos diminuir, vamos aumentar, né? Porque o que nos chamou a atenção muito foi quando essa turma online foi para o presencial, quando foi o primeiro, eles começaram em agosto, em outubro deu uma vivência. Falei, vamos botar esse povo presencial. A Covid tinha baixado, a carga viral estava baixa. E o que me chamou muita atenção era que uma pessoa chega perto da outra e fala assim, eu não te conheço. Aí eu fui para o espaço aberto da casa, falei, tira a máscara. Aí tirou a máscara, aí a outra pessoa ainda falou assim, mas eu não te conheço mesmo sem máscara. Fala, então. Tem algum tom vocal que eu conheço, mas você é diferente, eu não conheço você, eu não sei quem você é. Isso me tomou de uma forma assim, caramba, temos que mudar tudo. Não podemos continuar do jeito que estávamos, né? E essas experiências compartilhadas, esse momento do relato dos alunos, nos botou muito num pensamento onde o que fazer agora? Por onde seguir agora? Por onde estar agora? Hoje eu digo que a pandemia nos criou uma nova vertente de corpos. E uma nova metodologia vai surgir daí, com comportamentos muito diferenciados. Uns desejando estar online, mas detestando estar online, porque não estão suportando o presencial, e outros desejando o presencial, mas achando tudo muito inquieto, sem saber por quê. É uma coisa que eu tenho que me deslocar, é uma coisa que eu tenho que ir para a rua, mas estranho, mas eu quero ir embora para casa. Está ainda uma experimentação para a nossa formação, uma experimentação ainda de sentir. Eu ocupei o meu tempo. Essa é a minha fala que eu trago para vocês hoje. E gostaria, assim, de agradecer muito esse momento, a possibilidade de trocar com vocês, de estar com vocês, podendo, né, dividir um pouco todas essas conquistas e todo essas inquietudes que a gente fala da vida, que é o que nos impulsiona para frente, né? Mas é o que nos acalanta também. Então, esse
esse é o momento e essa é a minha fala que eu deixo aqui hoje para vocês. Vamos, acho que agora a Adriana vai abrir, né, nas perguntas. Ok. Eu tenho uma perguntinha. Uma perguntinha antes assim, de fazer uma síntese um pouquinho, que a gente faz essa síntese depois, mas eu gostaria de falar uma situação que eu acho que é muito interessante de como que a gente está tendo que reformular mesmo esse saber particular que você coloca. Né? As pessoas que a gente está lidando não são as pessoas que a gente lidava antes. Não são. E outro dia eu escutei uma coisa interessante falando assim, é muito mais fácil a gente sair do presencial e ir para o online do que a gente sair do online e ir para o presencial. As pessoas estão com mais dificuldades. Né? Mas quando você fala disso, de estar agora aberta a saber como, né, quem é essas pessoas, quem é você que eu não te conheço, como que você pensa isso? Como que a formação pensa isso? Em fazer esses sistemas híbridos, de deixar essa situação do online ainda presente, uma vez que as pessoas estão com dificuldade? O que você nos apresenta? Assim? Como é que vocês têm pensado na formação? Uma coisa é certa, o online, ele não vai embora, ele chegou para ficar. Até porque a gente acredita também que a possibilidade de trazer pessoas de outros estados, trazer saberes constituídos de profissionais que nunca podiam estar aqui presentes, esse foi o nosso ganho. Então, de certa forma, com a turma nova, a gente falou muito sobre isso. Não vamos abrir mão, em alguns momentos, de aulas online, porque tem algumas disciplinas que vão continuar online. Então, esse é um novo aporte que nós estamos trazendo para a formação. Não tem como ser diferente para a gente, dentro de uma credibilidade nossa. Do online para o presencial e do presencial para o online, eu hoje, Adriana, não tenho como te responder. Eu preciso sentir mais isso. Eu não tenho nem como trocar, que é uma coisa que a gente vem trocando, né? E muitos falam assim, até, mas o que você quer? Não sei. Hoje eu preciso sentir com o meu corpo mais. Precisa tirar as máscaras, né, Theo? Literalmente, para poder conhecer exatamente. Muito bom. A Eline quer fazer uma perguntinha, pode ficar à vontade, Eline. Eu posso fazer a pergunta? Pode, claro. Acho que ela está caindo, né? Está travando. Um pouco de dificuldade aqui. Estão me escutando? Então. É porque eu estou com um pouco de dificuldade aqui com a minha internet. Está uma coisa horrorosa. Nossa, Etel, você é brilhante, né? Impressionante. Mas veja bem, achei uma coisa muito interessante, a proposta do primeiro ano, né? A casa do corpo, da anatomia, o biológico, e o segundo ano entrando, que eu estou vendo aqui, que eu chamei, né? Aliás, você chamou de maratona, quer dizer, eu vejo, né, o seu indo para a cidade, né? Parece que você também falou um pouco sobre isso. E essas questões que, né, nós estamos vivendo com outros corpos, com outras formas de comportamento, nessa questão que te traz uma sede de investigação, e a todos nós, eu gostaria de saber como é que você tem feito isso, dessa casa do corpo, como é que você tem levado os alunos, levado o projeto do corpo à cidade, que isso foi para mim interessantíssimo, e o registro disso nos diários cartográficos, fantástico, mas eu gostaria de saber como é que você faz esse pulo, essa passagem. E só para não, depois, antes de você me responder, eu acho, olha a minha ousadia, que o seu projeto Multiplicidade do Cuidar poderia também ser chamado de extensão do cuidar
na ecologia corporal, que é justamente essa mudança ecológica que nós estamos vivendo agora e que você está mais atenta, não só você, né? Muitos de nós, mas você, com o seu projeto do Corpo na Cidade, está mais, assim, como é que eu vou dizer, no caminho, no caminho. Mas a pergunta é, deixa eu voltar à pergunta, como é que você leva o corpo para a cidade? Estou falando em termos metodológicos, práticos, porque eu entendi que você leva os alunos para a cidade, e aí? Não é para a cidade, né? A gente dá um nome a essa extensão de deslocamento físico e subjetivo por uma crença. Acreditamos que esse viés de ação é importante que o corpo, que o aluno viva. Não é fácil nos ausentarmos de onde vivemos. Não é fácil sairmos da casa que vivemos. Não é fácil sairmos das regras habituais da família. Proposta é uma proposta para uma clientela que foi estendida para os alunos, porque acreditamos que esse sistema sensório-perceptivo de doação para uma clientela é muito importante. É uma clientela desde 5 anos até uma grade, né? Um grupo, vamos dizer, da saúde mental. Essa é uma proposta que a gente faz há 40 anos, né? Que surgiu também, que eu reverencio, que é o Daniel Benchimol e o Pedro Honório. Eles começaram com essa clínica, né? Eu tive um estudo pela clínica peripatética, que é uma clínica do social. Eu fui conjugando isso e eles me apresentaram e eu passei a ter isso na minha vida profissional, por uma crença. Então, essa é uma clínica que eu tenho há muito tempo, das saídas com os alunos, com a minha clientela. Não é para a cidade. A gente sai da cidade de moradia para um outro lugar. Pode ser praia, pode ser serra, pode ser aproximado dessa cidadezinha ou distanciado. A gente já fez maratonas em lugares muito longe daqui do Rio de Janeiro. Tudo depende de que grupo é esse, o que precisa ser trabalhado nesse grupo. Essa é a proposta. Acreditamos que os corpos têm que serem vividos e diferenciados. A maratona das turmas antigas já viveram outras maratonas. Viver essa maratona não é algo tão diferente. Houve uma pandemia, houve a saída, mas não trouxeram os senões. Hoje, o que eu digo é que a próxima turma, eu não sei. Eu lido com saúde mental há muito tempo. Toda vez que eu saio para uma maratona, tem sempre o aluno que acompanha a gente, ou os alunos, né, que vão fazendo estágio, e às vezes eu levo muito psicóticos, autistas, né? E aí eles falam assim, como é que você é fulano? Não sei, cada um é um. Por mais que eu leve e tenha uma prática clínica de muitos anos, eu não sei como é que fulaninho vai sair. É exatamente dessa turma. A metodologia é uma proposta sensório-perceptivo que dê o alicerce para uma estruturação do desenvolvimento humano. Junto deste saber constituído por um diário cartográfico, que é o que a gente crê. A gente crê que essas afecções, porque tem muita coisa, como é um tempo curtinho, né? As afecções é o que a gente acredita pelas experimentações. O que é uma afecção? É um sentir, é o encontro de corpos, onde o meu encontro com o teu corpo ele vai gerar um sentido. Poderá ser consciente ou não. Essa metodologia, essa forma
de ação, essa teoria de corpo é que traz o grande alicerce para que as maratonas existam. O que vai acontecer? Não sei. Muitas vezes a gente sai daqui com o grupo é tal, vamos fazer isso, isso, isso. Chega lá, não acontece nada disso. O grupo já se transformou, o grupo já é outro, e é preciso uma demanda totalmente diferenciada. Se existia, né? Hoje estava falando assim, uma cliente estava falando assim, mas por onde trabalhar? Eu falei, trabalha num lugar fechado. Porque se esse corpo está muito aberto, vamos trabalhar num lugar fechado. Muitas vezes a gente chega num lugar e tem que mudar, porque aqui era uma proposta, eu cheguei com um grupo de alunos num determinado local e foi tanta ebulição interna que eu tive alunos entrando, fazendo limpeza de banheiros e quarto, meia-noite, 4 horas da manhã. Chamei o grupo de profissionais e falei assim, vamos ficar aqui. A gente tem que ver qual a dinâmica que está acontecendo desses corpos para que a gente possa entrar. Então, hoje é um olhar diferente para que a gente tenha uma ação mais direcionada. Depois, a gente cria o alicerce para esse estudo. Esta maratona gerou neste grupo isso, 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 isso. E isso vai para a nossa grade de estudo. Cada turma é uma turma. A gente tem uma fundamentação teórica básica, mas cada grupo nos traz uma vertente de ação. É isso que você chama de não regras, Etel? É mais do que isso, porque quando eu proponho uma experimentação, muitas vezes a gente tem muitas regras aqui dentro. Então, muitas vezes a gente fala para o aluno determinadas formas de ação. Vamos fazer um teatro, tudo bem, eu quero ir para a praia. Então, vamos ficar atento ao que está acontecendo nessa praia. Qual é o teatro, qual é a representação, não gosto muito desse termo, não, mas o que está sendo trazido desse aluno para que possa demarcar algo aqui? Porque muitas vezes muda, Adriana. A gente está com um grupo, esse grupo chega numa praia e mudou tudo. Então, é que eu trabalho muito com a coordenação, trabalho muito com os professores. Vamos olhar esse corpo. Né? Eu trabalho muito com o Pedro, e muitas vezes, né, a gente fez uma maratona, eu, Karine e Pedro, que a gente falou assim, nossa, mas esse grupo está isso. Ele falou assim, esse corpo é um corpo da educação, não é um corpo da clínica. E aí a gente trilhou tudo diferente. É muitas vezes na hora. Por isso que é complexo, é intenso, vamos dizer assim. Não sei se eu te respondi, Eline. Sim, respondeu. Eu estava querendo que você desse um exemplo de um lugar. Aí você falou uma praia. Mas você pode ir também. Você pode ir para um lugar fechado, por exemplo, que seria talvez uma escola. Pode. Pode. Normalmente, quando a gente sai. A gente vai escolhendo. Ou Búzios, ou Saquarema, ou Teresópolis, ou Petrópolis. O grupo pede o quê? Pede Serra. Vai ser uma vivência, uma história muito mais agreste, muito mais fechada, muito mais internalizada. Vamos para uma praia, vai ser muito mais aberto, vai ser muito mais voyeur, vai ser muito mais tchan. Vamos, sempre tem um lugar do aberto, onde a gente trabalha o andar, deslocamentos e propostas de corpo nesses deslocamentos, e vamos para dentro de casa. Essa vertente saída tem sempre. Sempre. A gente tenta não entrar com padrões fechados, tipo uma escola, ou isso, aquilo. Não, a gente vai para uma casa, ou vamos para uma pousada. Agora, em maio, a gente está indo com a turma para uma pousada. Vamos ver o que vai dar. Né? Ontem mesmo eu estava falando para elas, vamos marcar, né, alguns tópicos para essa maratona. Mas a gente sabe o que vai acontecer. Na verdade, tem para a gente um planejamento. Mas o que vai sair, desde que é
a última turma, indo embora, a última maratona, saindo da formação, uma despedida aonde foi vivido, presencial e online. O que vai sair disso? Não sei. Entendeu? Ok. E vamos ver se alguém mais tem alguma pergunta. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Ainda nós temos um tempinho. Eu queria só comentar um pouquinho. Essa proposta de formação, eu vejo que é uma proposta de formação que assume riscos. Sim. Não é uma proposta de formação enquadrada, né? Isso. Porque muitas pessoas, dentro da psicomotricidade, têm uma postura mais rígida, se eu puder dizer, entre aspas, né? Então, assim, se é na escola, é na escola. Se é no consultório, é no consultório. E, pelo que eu vi dos seus alunos, você tem uma turma diferenciada. Sim. Você tem pessoas que são cuidadoras de idoso, tem pessoas que trabalham com deficientes. Então, os próprios alunos já são de uma gama que não é a coisa estereotipada, não é um tipo só, né? Isso. E essa questão de fazer essas maratonas em lugares diferentes, eu acho que é muito interessante, né? Eu, há muitos anos atrás, tive uma experiência muito interessante, que foi no sítio de uma amiga psicóloga, em que ela fez a fogueira ritual dos índios, e o Cacaverá esteve lá, trabalhando com a gente. Então, assim, é algo assim que, sabe, bagunça completamente toda a experiência sensório-perceptivo, motora, psicocorporal, porque é outra coisa. Isso. E eu acho que é esse risco que vocês correm na formação. É isso mesmo que eu percebi? É isso mesmo. A gente acredita que o risco é o que faz crescer. Essa é a proposta de vida. A gente só cresce no risco, a gente só cresce nesse lugar inquietante. E é a proposta. Sim, sim. Suzana, eu acabei de confirmar com a Ana, você deu aula para a turma 12, sim, que é essa turma nova que está iniciando. Foi a última aula que você deu, que foi sobre afeto, vínculo inicial no desenvolvimento psicomotor. Olha só, é tanta aula, tanto contato que fica assim, fica na maior dúvida, né? Deixa eu aproveitar uma coisa, Su, quando você pergunta isso. Então, com base nisso que a Suzana faz essa ponderação, há um processo de avaliação para a turma? Se faz uma avaliação mesmo, conhecimento, antes que possa se propor essas maratonas? Sim, o primeiro encontro, a gente mostra toda a proposta da maratona. Não, minto, desculpa, nada disso. O primeiro encontro, que é o encontro para o desejo de entrar para a formação, a gente mostra a grade de curso. Tudo que compõe a nossa formação. A saída no segundo ano para a maratona, a saída no terceiro ano para a maratona, a possibilidade de poder nos acompanhar nas nossas maratonas de cliente, as aulas online, as aulas presenciais, a partir de agora, né? A possibilidade de poder ter aulas ao sábado ou não, a possibilidade de poder sair do dia da segunda-feira, como está agora. A gente tem uma médica que não podia na segunda, podia... Então, ela estava de férias e ela deu a neurologia na presencial, que eram as 2 semanas de férias dela. Então, as aulas foram presenciais. Mas agora ela voltou a atender, então está dando na quinta. Então, assim, isso tudo é dito aos alunos. E os alunos vão ver se adaptam a isso, se desejam isso ou não. E, fora isso, durante o segundo, né, os módulos onde tem a proposta da maratona,
nós temos aula que a gente chama de clínica do coletivo, aonde a equipe de coordenação, né, e junto com a Etel, que é a nossa coordenadora geral, a gente participa com a turma, para poder ter um termômetro mais ou menos assim, de qual é o momento da turma, como é que eles estão, como é que estão prontos para a maratona, e onde a gente trabalha já anteriormente, posteriormente da maratona também, alguns conceitos e acontecimentos que ocorreram durante o percurso. Então, temos essa matéria que se chama Clínica do Coletivo. Quando eu perguntei mais em volta das perguntas do comentário da Suzana, no sentido do risco, se há um conhecimento pessoal de todos aqueles integrantes do grupo, né? Para saber da possibilidade, da habilidade, da prontidão para estarem num grupo tão mobilizador como foi falado, né? É nesse sentido. Então, tem a explicação e tem esses coletivos que vocês conhecem um pouco as pessoas, é isso, né? Isso, e durante as aulas também tem sempre uma monitora na sala, né? Que é uma pessoa que já fez a formação conosco, né? E até falou um pouquinho aí sobre, e elas também são meio que um termômetro entre a turma e a coordenação. Então, quando elas sentem que tem alguém precisando de algum apoio, alguma coisa, elas dão uma sinalizada e a gente faz esse trabalho também. Porque a proposta também da gente não é terapia, é terapêutico. Então, poder ir durante o estudo e viver o corpo, essa é a nossa proposta. Para ser um psicomotricista, necessariamente eu tenho que viver meu corpo para poder viver o corpo do outro. Eu não posso trabalhar com alguém, eu não posso tocar alguém se eu nunca fui tocada, se eu nunca fui mexida na minha casa. Então, isso é um sine qua non. Agora, se não se ajustar, é um direito que tem de sair. Muitos alunos, Adriana, às vezes saem e retornam. Agora eu posso até fazer. E outros alunos demoraram muito tempo para entrar para a formação, porque falaram, agora eu estou pronto. Poxa, fulano, você vive falando que vai fazer, que vai fazer. Ele falou assim, não estou pronto ainda. Né? Então, esse lugar é um lugar muito dito, muito falado. Né? É um respeito por esse corpo, é um respeito da possibilidade de você suportar ou não, e se não der, ok, você pode ir embora e em outro momento você entrar, ou não quero mais viver isso. Ok, isso também já aconteceu. Muito bom. Quer dizer, você, num certo sentido, ou em todos os sentidos, você não lida nada com questões patológicas, psicopatológicas. Lido. Como assim, de alunos? Tem demais, assim. Sim, mas você lida de uma forma diferente. Assim, eu lido enquanto escuta, né? Mas tem os médicos, tem as terapias, né? A psicologia, a psiquiatria, né? Isso não me cabe julgar, né? Mas eu sei muitos que têm, né? Sim. Muito bem, gente. Desde autistas que temos com a gente, desde esquizofrênicos que temos com a gente, não importa. Muito bom. Deseja saber o que se referencia para um trabalho depois e o que se referencia a esse profissional. Fantástico. Muito bem, Etel. Eu acho que aqui a gente já está dando a nossa hora, senão a Suzana vai ter que trabalhar muito dando os cortes. Mas, então, nós agradecemos demais. Assim, eu acho que a gente poderia se estender muito mais perguntas, né? Que eu acho que iam esclarecer muito mais coisas, porque é muito rico e muito estruturado o seu trabalho. Né? Quando você divide nesses 3 anos, a gente vê essa organização metodológica que vocês estão apresentando aqui para a gente. Então, muito obrigada. Eu acho que fecha mesmo com chave de ouro essas lives que a gente teve aqui, essa série de formações, tá?